Olá, galerinha, meninos e meninas maravilhosos. Então vamos lá, terceirão. Na hora que o tempo não para, vamos lá nos esforçar, estudar, correr atrás do prejuízo, tá, gente? Então vamos juntos. Então aqui nós temos nossa segunda aula sobre a Primeira República. E hoje a gente já vai falar de um outro contexto, né? A gente falou da República da Espada, agora vamos para a República Oligárquica. O que seria essa República Oligárquica? Óligo, poucos, árquico, no poder. São poucos no poder. No caso, é a elite que vai estar governando a partir de então, né? Já não temos militares no poder, mas a elite, em especial a elite cafeicultora. Nós sabemos que a economia do Brasil, nesse período, é baseada na produção de café. Isso, segundo o reinado, ganhou grande força. Então, a gente tem aqui como força maior a política do café com leite. O que seria? Foi um acordo não assinado, mas um acordo feito entre São Paulo e Minas Gerais, que eram os dois maiores produtores de café, que eles se alternariam no poder, né? O que seria isso? Em um governo executivo, seria, né, em um governo seria São Paulo, em outro seria Minas Gerais. E assim sucessivamente, né? Eles iriam sempre estar se indicando como candidatos oficiais aí para ganhar o cargo de república. Nesse processo, há todo um apoio dos coronéis. Quem são os coronéis dentro da história do Brasil? Aqui, os coronéis, eles são os grandes proprietários de terra, sendo cafeicultor ou não. Então, para conseguir esse voto, para conseguir que se mantenha São Paulo e Minas Gerais e conseguir com que a política seja usada para o viés econômico, era necessário o controle do voto da população. De que forma que isso acontecia? Primeiramente, por troca de favores. O coronel, dono de terra, com seus trabalhadores, né, os seus apadrinhados, que isso acontecia muito, oferecia tijolos, uma consulta médica, um remédio, né, alimentação, em troca do voto, né? No caso, lembrando quem pode votar, né, que serão os homens maiores de 21 anos, alfabetizados. E se não fosse por essa troca de favor, ia por meio da porrada. Aqui nós temos, atrás aqui dá pra ver, né, o eleitor, né, tá aqui na figura do burro, e é uma charge daquele período, né, que um político leva o eleitor até a urna, né, para votar, e olha a cara mesmo, né, o semblante, né, que está aí representado nesse burro, ele está indo forçado votar, por isso ficou conhecido como voto de cabresto, sem falar na grande corrupção, de votos duplicados, de urnas que sumiam, de defuntos que votavam, né? Pegava-se nome de pessoas que morreram, falsificavam documentos. Como não havia um controle, não havia uma justiça eleitoral que pudesse controlar esse processo de corrupção, isso acontecia, né? De forma meio que até que natural. E para manter toda essa estrutura do café com leite paulistas, né, e mineiros, foi criado também essa política do política dos governadores. É uma criação de Campos Sales, um dos presidentes, e o que é estabelecido? Haveria uma rede de corrupção que ia lá desde o coronel, que ajudava a eleger um deputado, um senador, que apoiava o presidente para haver uma governabilidade desses que ficam sempre no poder, e tudo isso era revertido em favores, né? O presidente fazia favor para os governadores, que faziam para os coronéis, e assim sucessivamente. E a mesma elite se mantinha no poder, então eles se fechavam dentro desse poder. Então aqui é uma rede de corrupção até legalizada, porque foi criada nessa política dos governadores a lei de verificação de poderes. O que que seria? O presidente da República eleito, ele tinha o direito de aceitar ou negar algum deputado ou senador que tenha sido eleito. Então, se por um acaso, com todo esse controle, com todo esse cuidado, se é que se pode usar essa palavra, com toda essa esculhambação, né, esse cabaré de corrupção, ainda chegasse lá em cima, num cargozinho de deputado, um deputado que eles não queriam, que seria uma oposição, eles poderiam degolar. A palavra é essa, né? Degolar não literalmente, mas tirar, né, daquele cargo, diziam, ele roubou, falsificou, isso foi fraude. Coitado, né? Todos fazendo fraude. Aí um fez e
saíram. Então havia todo esse processo também para manutenção dos mesmos dentro do poder, tá? Aqui é só para mais a questão de informação, né, para a gente conhecer os nomes, pelo menos ter uma noção dos nomes dos presidentes que teve nessa primeira república. Então nós temos aqui, eu vou ficar lendo essa parte aqui, que é o nome que eles ficaram mais conhecidos, tá? Prudente de Moraes, depois Campos Salles, nós temos Rodrigues Alves, nós temos Afonso Pena, Nilo Peçanha, nós temos Marechal Hermes da Fonseca, esse é sobrinho do Deodoro da Fonseca. Nós temos Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitáfios Pessoa, Arthur Bernardes, né? E novamente, né, o Venceslau Braz, tá? E aí a gente tem aqui essa estrutura, aqui eles estavam nesse processo de alternância, né, entre Minas Gerais e São Paulo. Isso é importante, não podem esquecer dessa informação. Aqui, para a gente já encerrando essa primeira parte da nossa república, nós temos a economia, como ela estava, em que condições ela estava. Então, o primeiro ponto é reconhecer o Brasil como uma república agroexportadora. A gente é produtor agrícola que exporta, né, produtos agrícolas oriundos da agricultura, mas também, que é o café, o nosso principal produto, mas também a gente estava exportando matéria-prima, no caso a borracha. É o período do desenvolvimento dos primeiros automóveis, e aí estão necessitando da borracha como matéria-prima, e a gente tem a seringueira na Amazônia, e esse processo estava acontecendo a partir da exploração do trabalho dos seringueiros, que geralmente eram migrantes, pessoas que saíram do Nordeste em busca de melhores condições de vida, foram para a região mais norte do país, já que estava com esse novo emprego, né, de ser seringueiro, e claro, passaram por uma condição de exploração, entravam na selva, na mata, né, na floresta fechada, sem nenhum cuidado, correndo risco realmente de vida e sem um pagamento adequado. Quem lucrava, claro, eram os donos da terra mesmo, onde tinha as seringueiras. E aí a gente estava bombando aí com a borracha, lucrando bastante, e a Inglaterra e a Holanda mandaram uns cientistas para analisar a qualidade da nossa borracha que eles estavam comprando, né? Nada mais justo. Nisso, os cientistas fizeram análise, olharam a borracha, analisaram, é muito boa a borracha brasileira, mas antes de ir embora, né, eles disseram que precisavam fazer testes mais específicos com a nossa borracha, e aí tinham que levar a nossa borracha, né, algumas mudas da seringueira, para analisar ali na Europa. Deixaram, né? Fazer o quê? Né? Levaram algumas mudas à Inglaterra e à Holanda e começaram a plantar em regiões da Ásia e da África. Aê! O Brasil deixou de ser o maior vendedor de borracha do mundo. Valeu! Parabéns, né? Mais uma vez. Falando da borracha, também nós temos a questão do Acre, que em 1903 foi anexado pelo Brasil. A gente teve que pagar isso para a Bolívia, né? Pagamos o território do Acre, e tudo isso, né, para evitar um conflito maior, quase estava chegando a um conflito por causa das seringueiras, né? Os brasileiros estavam ultrapassando a fronteira e acabaram dominando o território onde hoje é o Acre, tá? Crise do café, novidade, né? Crise, novamente. Para vocês terem ideia, no ano anterior a esse acordo aqui que eu vou falar agora, em 1905, 11 milhões de sacas, olha só, 11 milhões de sacas. Não tô falando de saquinho não, viu, gente? Tô falando de saca. Cada saca dessa tinha 60 quilos, tá? 60 quilos de café em grão. 11 milhões de sacas deixaram de ser vendidas. Então, ó, prejuízo para o cafeicultor. Claro que o cafeicultor, dentro de um Brasil, com a política de valorização do café, com a política sendo governada até por cafeicultores, não iam deixar os cafeicultores tristes, né, do prejuízo. Então, foi criado o Convênio de Taubaté, né? Foi assinado nessa cidade de Taubaté, perdão, foi assinado nessa cidade de Taubaté. E qual é a intenção? O governo federal, junto com o governo dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os maiores produtores de café, iriam comprar tudo que sobrasse.
Não venderam, o governo comprava. Aí foi maravilhoso. Cafeicultor jamais tinha prejuízo. Quem ia pagar o prejuízo? O brasileiro como um todo, porque os impostos iam aumentar. Aumentaram, na verdade. Porque para comprar esse café que sobrava, o governo brasileiro teve que pedir empréstimo. Então, para pagar o empréstimo, aumentou os impostos. Então, o cafeicultor estava feliz, olha. Alegria, uma felicidade. E o pobre, coitado, estava se lascando nessa situação. Resultado, né? O que a gente tem a partir daí? Os cafeicultores não pararam de produzir, continuaram produzindo com excessos e o governo comprando, até que tem uma gota final, vai chegar ao fim aí e os cafeicultores vão acabar rompendo com o governo, vai ter aí uma revolução em 1930, porque não vão comprar o café, enfim. Também é um contexto para as próximas aulas, tá? A industrialização do Brasil, ela teve que acontecer na marra, né, na força, porque os Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo, que a gente consumia bastante, estavam no meio de um conflito. Primeira Guerra Mundial. Então, a gente não podia comprar deles. Eles estavam produzindo armas. A gente estava precisando de armas, precisava de outras coisas. E aí, eles pararam de consumir um pouco do nosso café e também já não estavam vendendo para nós. Diante disso, foi necessário, né, uma substituição das nossas importações. A gente estava produzindo na nossa industrialização inicial, tecido, principalmente, alguns produtos alimentícios industrializados. Essas indústrias se concentraram na região sudeste, né, onde hoje ainda é a área mais industrializada do Brasil. Em especial, começou no Rio de Janeiro, mas São Paulo logo dominou essa área, né, da industrialização. Isso vai crescer de forma exponencial só quando acabar a Primeira República, que é iniciado a Era Vargas, tá? Que fica também para depois, só nas promessas, professora, né? Agora a gente vai ver uma paródia, né? Uma paródia que eu criei, né? Tava no meu auge de inspiração e eu criei essa paródia que ajuda um pouco a iluminar algumas palavras-chave, tá? Do conteúdo. Então, se você gostar, deixa aí o seu like. Nadinha, viu, gente? Então, vamos lá. Perdão da voz, eu não sou cantora profissional nenhuma, sou só uma professora que tá querendo ajudar os alunos, tá bom? Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Puxa aí a musiquinha. Brasil, sua república é da hora, seu povão paradão, sua elite vistosa tá me deixando louco. Pelas mãos dos militares foi proclamada a república pra mod elite governar, explorando a todos. Pois você, minha república, teve uma constituição. Todos os estados sozinhos, vou querer um cafezinho. Leis, muitas leis. Mas o povo não vai poder votar. Oxente, agora temos registro para poder se casar. Oxente, com a mão no poder, os desgraçados não quer compartilhar. Mas é república, muito república, very elite. Só tem corrupção. Oh yeah! Então, galera,
Foca na República, né? Conteúdo bacana aí pra vocês fazerem aí as provinhas e o Enem também, que diz que não vão mudar a data aí, né, galera? Estão ligados aí nessa história. Então, até a próxima aula. Não percam. Tchau, tchau. A gente vai falar na próxima aula, né? Depois, na próxima semana, sobre algumas revoltas. Escolhi 2 revoltas pra gente trabalhar desse momento, tá bom? Valeu!